Oi, oi, pessoal. Tudo bom, pessoal? Tudo bom? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu fixar o tema aqui. Maravilha. Belezinha? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Oi, Cris. Oi, Ana. Oi, Malu. Vamos dar mais um minutinho só para a gente começar com o tema. Nós vamos estar falando hoje sobre comunicação. Os tipos de comunicação, como a gente faz para se comunicar com as pessoas e o que isso pode agregar para o nosso consultório. Eu vou mostrar depois alguns slides daquela primeira conversa sobre gestão que eu mostrei para vocês. Eu fiz também algumas anotações e eu vou passando para vocês, porque teve gente que na outra live de gestão eles não viram, então algumas coisinhas aí são legais para estar mostrando, né? Bom, a gente vai conversar hoje sobre a comunicação. Na live anterior, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha que começar a fazer live, ter o nosso conteúdo para os nossos pacientes, ter uma vida profissional mais interativa na internet, para os clientes, né? Ou também possíveis clientes, né? Então, assim, não adianta só. Eu percebi que vocês, algumas de vocês, ou todos nós, né? Na verdade, não é só perceber que algumas de vocês, todos nós temos problema mesmo de estar desenvolvendo essa coisa de conversar com a câmera ou conversar em público, né? Vou dar um exemplo, né? Eu amo conversar em público e eu não gosto muito de conversar com a câmera, entende? Apesar de agora já estar mais acostumado, mas nas primeiras vezes foi uma desgraça para entrar na câmera, é uma coisa que eu não gosto. Oi, Dri. Então, a gente precisa quebrar algumas barreiras. Claro, né, não vai ser nessa live que nós vamos conseguir fazer tudo isso, mas vai poder dar uma boa ajuda para vocês começarem a brincar com esse tema. Meninas, o que vocês quiserem falarem aí para mim, ou conversar entre vocês, eu fico olhando aqui, tá? E aí eu vou comentando, a gente vai abordando. O tema é super livre, o tema, apesar de ser comunicação, a conversa é super livre para a gente estar desenvolvendo a live até o final, tá? Bom, então eu vou começar com alguns tópicos aqui com vocês. A comunicação, gente, a nossa comunicação, até para depois a gente poder desenvolver para todas vocês, cada uma ter o seu canal, seja em Facebook, seja em Instagram, seja em YouTube. Nada implica de que vocês não possam ser as dentistas, mesmo que seja de um bairro ou da região que vocês estejam, e tenham um canal no YouTube, entende? Porque o YouTube é melhor, eu acho o YouTube melhor ainda, porque você pode fazer um vídeo desde 5 minutos a 1 hora, 2 horas, sei lá. Eu já vi vídeos no YouTube, se eu não me engano, de mais de 1h30. E você deixa lá pra galera ver, entende? Então, assim, claro, são muitas coisas que a gente tem que fazer na nossa vida. Ver pauta, ler sobre a pauta, entender sobre a pauta, até para não falar besteira, né? Mas, enfim, hoje nós vamos falar exclusivamente de comunicação. Mas vocês lembrem, meninas, que tem todo um universo, um mundo mesmo, um universo em cima da comunicação, gestão, como se portar, como não se portar.
E tudo isso, gente, vai acabar influenciando, repercutindo no seu dia a dia. A gente fala, claro, aqui como gestão de consultório e tal, mas reflete no seu dia a dia, em quem você é, como as pessoas te enxergam, tá? Então eu vou dando uma olhada aqui para vocês. Então você vai estar... o diálogo, a comunicação, ela nada mais é do que um diálogo que você vai ter com a pessoa que vai estar o seu interlocutor, né? E a comunicação, nós temos aí a comunicação interpessoal, que é o que a gente vai falar bastante hoje, mas quando a gente fala, as meninas falaram na outra live, Cris, mas eu tenho vergonha de fazer uma live, eu tenho medo de fazer uma live. Então, você tem que começar a ter uma comunicação intrapessoal, que é o que a gente chama, vamos supor, quando a gente faz essa parte de conhecimento, autoconhecimento, a gente diz muito a expressão, é o self-talk, entende? É você conversando com você mesmo, entende? Esse self-talk que você vai ter, ele pode ser positivo ou negativo. Cris, o que quer dizer isso? Eu conversando comigo mesmo. Eu estou conversando com vocês aí. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou conversando com vocês aí, a cabeça de vocês está raciocinando. E aí, esse raciocínio que vocês conseguem ter de vocês para com vocês mesmos, te dá uma conotação positiva daquela situação ou de situações futuras naquele mesmo momento. É o que a gente chama de self-talk. Você pode ter um self-talk positivo no sentido de que ele te põe para frente, ele te faz caminhar, ele te faz promover uma ação positiva ou em seu benefício, entende? Ou o seu self-talk, ele pode fazer uma ação negativa, ou seja, te ancorando na sua vida, não deixando você progredir, entende? Então você tem que ter esse discernimento, esse autocontrole da sua percepção, do próprio meio e também de você mesmo, para você poder estar evoluindo, né? Então, você tem que saber se aquela pessoa interna sua, ela é sua amiga, o seu eu é interno, entende? Eu sei que é um papo meio louco, né? Mas o seu eu interno, se ele é seu amigo ou seu inimigo. Isso vai te ditar muito em relação ao sucesso que você vai ter numa conversa com uma pessoa. Claro que nós estamos falando disso, e tudo isso que a gente está falando é em cima de conversar com um cliente, ou conversar com um possível agente de negócios, porque vocês não ficam... Eu não acredito que tudo bem, a maioria pode até estar no consultório, mas vocês podem ser pessoas de negócios, levar o seu consultório, uma proposta para uma empresa, para um hospital, uma série de lugares que hoje o nosso trabalho pode estar colocando a gente em apreciação, o nosso trabalho em apreciação. Então, a maneira como você se comporta, como você fala, vai impactar diretamente em cima disso, né? A comunicação, gente, outra coisa, a comunicação, ela impacta na nossa própria saúde. Ou seja, se você, a nossa psique, o estado de espírito que a gente está, ela vai impactar em a gente ficar melhor ou pior na própria saúde, entende? Você vai ter um impacto positivo e um próprio impacto negativo. Existem estudos que falam que dependendo de como que está a sua mente, o seu sistema imune vai estar acompanhando vai estar acompanhando esse bem ou mau humor, entende? Deixa eu aqui dar uma olhadinha só mais um pouquinho, beleza. Porque, na verdade, tudo é em cima de um pensamento. Então a gente fica assim, que a gente fala, eu vou fazer a minha live. Eu vou fazer minha live, é um pensamento, eu vou fazer a live. E aí você fica protelando aquilo, entende? Fica protelando. E aí você fala assim, puxa, mas eu preciso mesmo fazer a live. Vai lá, faz o seu roteiro, mas nunca executa a live, entende? Então, se você pensar demais, você acaba não executando aquilo que você precisa fazer, né? Então você tem que sempre evitar
essa autossabotagem, entende? Que a gente acostuma a fazer. Vocês percebem que tem muita coisa que a gente tem ideias ou vontades de fazer e de repente você vê que não fez aquilo, mas mais porque a tua cabeça falava assim, puxa, vai dar errado, ou ninguém vai querer, ou não vai dar certo. Não, eu não vejo desse lado. Eu prefiro tomar um não e dar tudo errado do que você não executar uma ideia que você tem. A não ser que você tenha uma ideia e depois você fala assim, puxa, essa ideia era uma desgraça mesmo, não vou pôr ela em prática. Aí, claro que você chegou num... Oi, Vivi. Você chegou num consenso ali pessoal de que aquela ideia era ruim, né? Porque o que você almeja na sua vida é o sucesso. Só que assim, gente, sucesso é totalmente diferente de ser bem-sucedido. Você ter sucesso é uma coisa relativamente fácil na vida, não é uma coisa tão difícil ter sucesso em alguma coisa. Mas ser bem-sucedido é quando a gente está de bem com a gente mesmo, entende? Você não precisa ser ali o melhor naquela profissão, o melhor, o mais rico naquela situação. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vê um monte de artista, jogador, um monte de gente aí da mídia que faz muito sucesso. Mas o cara faz sucesso porque ele é bom naquele negócio, mas a vida dele é uma desgraça, entende? Então, na vida dele, ele tem muita coisa que dá errado. Então, a gente chama, esse cara tem sucesso, mas ele não é uma pessoa bem-sucedida, entende? Então, a gente também tem que perceber isso para o que a gente quer para a nossa vida ou não, né? Outra coisa. E aí você tem alguns ingredientes, eu não gosto muito de falar, a gente vai ter aqueles tantos passos para alegria, tantos passos para dinheiro, não. Mas a gente sempre tem que dar tópicos para a gente poder ingressar naquele objetivo que a gente tem, né? O que a gente quer buscar. Então, assim, para você ter ser bem sucedido, acertar aí o alvo que você deseja, no caso da profissão, ou seja no âmbito pessoal, a primeira coisa que você tem que ter é uma boa autoestima, no mínimo boa, para não dizer aí uma ótima autoestima. Então, a tua autoestima, gente, se ela não tiver legal, dificilmente você vai conseguir começar alguma coisa. Vocês perceberem que se a autoestima tá baixa, se não tá legal, vocês vão perceber que normalmente você nem começa. E se começa muito mal alguma coisa. Então a autoestima tem um lado bom também da autoestima. A autoestima sua, ela não é cunhada em cimento e ferro, entende? Ela é moldada. Então você tem como fazer ela aí renascer da cinza, ela pode ser reconstruída do nada, entendeu? Depois da autoestima que você você passou por você tá com a autoestima muito legal. Você vai ter habilidade de se comunicar. Aí realmente já começa a pegar um pouco mais forte, porque essa habilidade de se comunicar nem todo mundo tem. Isso é fato, a gente sabe disso. Mas a habilidade de se comunicar, ela também é moldada, ela também, você consegue fazer com que a habilidade de se comunicar, você consegue aprender ela, entende? Então, assim, da sua maneira, você vai ter essa habilidade de se comunicar. Mesmo porque vocês podem ver que às vezes você pode ter uma pessoa que se comunica bem pra caramba, e aí a grande maioria fala, puta, a gente adora ouvir aquela pessoa falar, mas nem todo mundo compra ela, entende? E às vezes na faculdade a gente tem muito isso, a gente tem alunos que passam ali eu principalmente, eu tenho muito contato com os pacientes. Vocês sabem que eu recebo todos os pacientes assim que eles chegam na faculdade, converso, abraço, brinco lá com eles, né? E
E aí quando eles voltam, às vezes mesmo um ano depois, esse ano eu tive esse feedback muito legal. Eles voltam e eles falam assim, puxa, mas eu quero voltar com a fulana, um exemplo, com a Laurinha, com a Carlinha, eu quero voltar com a aluna tal. É muito legal isso, porque significa que não só eles sabem que eles estão num ambiente de faculdade, mas eles sentiram que ali eles tiveram algo a mais, entende? Ali foi direto o poder comunicativo que aquele, e também aquele bem-estar que aquele aluno fez, aquele paciente proporcionou para ele. E às vezes a gente fala assim, puxa, mas esse aluno já não está aqui, ele já se formou, né? Então, assim, a gente dá duas escolhas, ou ele escolhe um aluno novo que está lá para continuar o tratamento, ou a gente dá o telefone e o endereço do aluno, porque a gente parte do princípio, né, sempre na vida, que a gente não quer mudar de quem cuida da gente, né? Então a gente tem essa percepção, né? A Cris falou aqui, oi Cris, mas tem o fator de carisma, isso não tem treino, ou se tem ou não? Não, Cris, sabe por quê? Vou falar para você por quê. Bom, não preciso falar para vocês que eu sou um cara facinho, dado, né? Vocês sabem muito bem que eu falo pelos cotovelos e eu até acho que eu tenho meio que um certo charme, um carisma. Vou dar um exemplo para você. O meu irmão, que é igual a mim, assim, é uma cópia minha. Não fala nada, não sai nada da boca dele, ele é super tímido, super quietinho, mas, galera, vocês não fazem ideia o carisma do desgraçado. Todo mundo ama ele, entende? Eu posso dançar plantando bananeira no palco e ter 100 pessoas assistindo eu e ele lá quietinho no palco. Quando desce do palco vão falar, a gente prefere o Nuno do que o Cris, entende? O carisma, ele é diferente da empatia, entende? O carisma, eu acho que ele é uma somatória dessa comunicação. Eu entendo que vocês falam, o carisma tem ou não tem, é isso. Eu entendo, eu concordo com essa parte. Mas eu acho que ainda o carisma, ele tem uma demanda visual, entende? Claro, quando você abre a boca, você consegue potencializar isso para cima ou potencializar para baixo, né? Então aí você vai ter habilidade de comunicação. Outra coisa, gente, que é muito importante no nosso consultório, na nossa vida, na verdade, na vida da gente é fundamental, a habilidade de estabelecer metas, entende? Meta é fundamental, porque você tem um sonho, esse sonho tem que ter um start. Não adianta você filosofar e saber tudo na vida se você não promover uma ação daquilo que você tem vontade. Se vocês perceberem bem na cabeça de vocês aí, vocês vão ver quantas coisas na vida de vocês quiseram fazer, mas não implementaram porque algo travou. Esse algo não é algo, é alguém, é vocês mesmos, entende? E travou por falta de uma ação inicial. É esse empurrãozinho, entende? Que falta pra gente. O medo, o corajoso de verdade, gente, ele tem medo, entende? O cara que faz ação, ninguém pula de um precipício num bungee jump, porque o cara, ele é destemido, tal, vai pular, não tenho medo de morrer, não, esse é burro. Mas, e sim aquele cara que ele leva consigo o medo, entende? Ele domina o medo dele. O medo é um fator muito complicado na nossa vida, porque se você está diante de um paciente, vocês provavelmente vão saber o que eu vou falar. Vou fazer uma analogia com o nosso próprio trabalho. Quantas vezes você não se depara com uma simples restauração de um paciente e você fala assim, você tem uma oclusal para fazer, 100, 200 reais e acabou, entende? E você vendeu super bem, não, vai ficar super anatômico, bonito, tal, coisa e tal. E aí, de repente, o próximo paciente que entra no consultório de vocês vai fazer um orçamento lá de 60, 80, 100 mil reais. Aí você fala, puta merda, como é que eu vou conversar com esse cara
para esse cara fechar comigo. Vocês percebam que aquele profissional, vocês no caso, nós, né, que está ali plantado, naquele cara que foi um orçamento mais baratinho, ele fluiu. E naquele paciente em que o bicho vai pegar porque ele vai te levar para as alturas, você parece que se segura um pouco mais, entende? Não. É nesse que você vai ter que mostrar tudo que você tem, tudo que você sabe e desenvolver o melhor potencial seu. E detalhe, sem demonstrar aquela ansiedade, entende? Porque acontece isso com muita gente. Quem não tem isso, uns em maior, outros em menor, né, grau, mas tem, né? O quarto item para você estar sendo bem sucedido é o que eu falei agora para vocês: atitude. A atitude é tudo. Quem não tem atitude não começa nada na vida, não começa e não termina. Às vezes também a atitude é fundamental para continuar, tá? Então você começa uma coisa e de repente você fala assim, puxa, não tá muito legal. Então perseverar, essa é uma coisa que eu venho aprendendo há pouco tempo, né? Apesar você pode falar, pô, Cris, show de bola o que você faz. Não. Eu venho aprendendo muito recentemente, muita coisa que está sendo implantada na minha vida. A atitude é uma delas e a dedicação é outra, entende? Dedicação é fundamental. A atitude e dedicação, elas estão ali juntas para o consultório de vocês ou para a vida de vocês, vocês serem bem-sucedidos. Porque ser bem-sucedidos, pessoal, é todo um conjunto. A gente tem que transformar o nosso trabalho. Vou explicar para vocês como hoje a minha vida ela é. O domingo é igual à segunda, entende? Se uma de vocês virar para mim e falar, Cris, estou com uma dor de dente num domingo às 5 da tarde, 6 da noite, eu vou falar, meninas, vamos lá que eu vou resolver o dente de vocês. E na segunda, se eu achar que eu quero tirar uma folga, eu vou tirar uma folga, entende? Ou vou trabalhar, não importa o dia, a hora. Você vai trabalhar feliz, entende? Quando você levanta, ou quando você imagina que a sua vida é isso, o seu trabalho passa a ser algo incorporado à sua vida, entende? O que eu posso falar para vocês? Porque para mim eu já sinto isso como algo fluindo na minha vida. Então, aqui, isso aqui para mim é um baita prazer. Tá lá na faculdade com vocês é um prazer às vezes muito maior do que o domingo que eu tô passando. Não tem nada a ver com passar com família ou não. Mas vocês entendem essa coisa de viver feliz, entende? Você tem que transformar isso para a vida de você, seja no consultório ou seja para o lugar que você almeja fazer o seu trabalho. Tudo tem que ser, ou deveria ser, ou deve ser, algo que flua de vocês. Porque senão você vai falar, puta, hoje é um saco, eu tenho que ir para o consultório, vou atender aquele fulano. É esse fulano que você tem que rir mais para ele, entende? Porque é esse daí que vai fazer o teu tratamento ser mais desgraçado. Tem essa também, né? Mas isso é para uma outra conversa. E o sexto item para ser bem sucedido, que eu vejo como um sexto item, né? Apesar de muitos fatores alterarem, é a ambição, gente. Mas a ambição, a boa ambição. O que a gente chama de ambição boa ou ambição saudável? É o que os japoneses chamam de Kaizen. É você se melhorar cada dia. O que é a ambição? O que é nós ambicionarmos sempre coisas boas? É se melhorar. Por quê? O que faz uma pessoa trabalhar ali no automático? Fazer ela andar ou trabalhar todo dia? Ou pelo medo ou pelo prazer. A gente trabalha o nosso dia a dia embasados nisso. Ou medo de perder alguma coisa, aí você tem que trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia. Oi, Elaine. Ou você trabalha por almejar um prazer, um bem maior, entende? Só que você tem que, em cima disso, essa ambição que a gente tem, ela tem que ser algo que você tem que ter para melhorar o teu eu,
pessoal, entende? É só um minutinho aqui, deixa eu só ver essa aqui. Então, aí, ao mesmo tempo que essa parte de comunicação, vou dar um exemplo para vocês. Olha como é forte essa parte comunicativa. Na época da agricultura, quem tinha terra mandava. Um pouco depois, na era da industrialização, quem tinha capital para a indústria é quem mandava. Na verdade, é bem mais para trás. Nós vamos falar de anos 90 para cá, porque isso não é novo, o que eu vou falar para vocês não é novo. Hoje mudou, quem tem informação é que manda, vocês entendem? Hoje quem tem informação, a pessoa rica em informação, é uma pessoa com muita probabilidade de sucesso. E aí você tem a pessoa rica em informação, não importa o nível de informação que ela tenha. É claro, você pode colocar informação de relevância ou informação de não relevância, mas informação é poder, entende? Informação é poder. E aí você tem muita informação. E tem uma outra coisa, gente, a informação, vocês com certeza percebem isso. A informação, ela é perecível. Ela é uma coisa assim muito valiosa, mas a informação é perecível. Eu passei isso aqui para vocês. Daqui 3 minutos vocês têm que buscar novos conhecimentos, entende? Ela perece ali. E tem uma outra coisa. A informação ela só tem validade. Ela é uma moeda no seguinte sentido, a informação. A partir do momento em que eu comunico essa informação para você, entende? Então, olha a comunicação como ela é importante. Porque todo conhecimento, ele... Qual é o sentido de você ter esse conhecimento de algo ou de alguma coisa? É poder passar para os outros, entende? É como eu vejo. Eu não estou falando para vocês nenhuma fórmula. Então, assim, eu vejo que a informação, o conhecimento, é como o dinheiro, entende? Não sei, eu acho que vocês vão me entender como eu sinto. Informação, dinheiro, ele está automaticamente lidar com se doar, dividir com as pessoas. A gente não veio no mundo para ser milionário sozinho, entende? Milionário que eu digo não é só de dinheiro, é de informação, é de roupa, é de alimento. Tirando o cabelo, né? Que nisso aí eu sou pobre pra caramba. Mas a alegria, toda a graça tá no compartilhamento, entende? E o quão a gente precisa de muito pouco para se dar bem, entende? Para ser feliz, né? Então é mais ou menos nisso que eu falo para você. A informação ela é muito vital hoje na nossa vida. A informação ela é o que vai dizer se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não. Por que eu vou falar isso para vocês? A informação ela é algo muito precioso no sentido de que se você não se comunica, nós somos pessoas... Gente, nós nascemos sem roupa, a gente nasceu sem roupa e a gente nasceu teoricamente burro ali, sem nada, entende? E olha tudo que a gente conquistou. E o que nós vamos levar da vida, entende? Vai levar o que você passou na sua vida. Então, você tem que fazer um bom uso de todo esse seu conhecimento em benefício da sua vida, mas também em benefício da vida dos outros, sabe? Então, aí a gente vai cair numa coisa que a gente fala que é fácil de a gente saber que a gente vai cair nisso, que é a inteligência. A gente tem que ser inteligente para saber lidar com as coisas na nossa vida. A inteligência é a capacidade que você tem de fazer distinção das coisas.
se elas vão ser boas para você e para o seu consultório, para o seu negócio, para a sua vida ou não. Então, distinção sobre isso, entende? Para vocês terem uma ideia, tudo em cima de conhecimento. E aí, vocês podem pegar... existem alguns estudos de você, como você se relaciona no caso da PNL, na programação neurolinguística. Nós somos pessoas que nos comunicamos através da linguagem, entende? A linguagem ela é fundamental para a gente, é o que nos distingue de qualquer outro ser, é a linguagem. E aí na linguística, nós temos aí 7 tipos de inteligência básica, entende? A gente tem a inteligência verbal, a inteligência matemática, a inteligência musical, a inteligência corporal, a intrapessoal que eu falei para vocês, que era o self-talk, e a inteligência interpessoal. É essa que a gente vai estar conversando hoje, tá? A gente vai estar falando sobre essa inteligência interpessoal. Então, é o que eu falo para vocês, nós somos animais racionáveis, sociáveis, racionais e sociais. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. E se você souber se relacionar, é aí que você vai ganhar o mundo, né? Então, você tem aí, você pode até estudar em cima disso a neurociência, o neuromarketing. Tudo isso vai estar ajudando você a ser um bom comunicador, tá? Outra coisa, é fundamental para a gente você ter uma saúde física, mental, emocional e, para alguns, no caso para mim, eu julgo ela também, espiritual, entende? Esse diálogo interno ele tem que ser saudável para você estar bem de corpo, alma, espírito, mente, porque tendo esse equilíbrio a gente vai conseguir almejar muitas coisas boas na vida, né? Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, existem artigos científicos que falam que o estado de espírito da pessoa, né, como ela se sente, ela se vê, impacta no sistema autoimune. Nem preciso dar exemplo, isso aí a gente está cansado de ver aí no dia a dia, em artigos. Quantas pessoas vocês não viram que quando tem um tumor, ou tem uma baixa de imunidade, ou tem alguma doença drástica, brusca, se você perguntar para aquela pessoa o que ela teve nos últimos 2, 3 ou 4 anos, vocês vão ver que ela passou por um processo muito pesado, traumático na vida dela, entende? Então a gente tem que sempre tentar fazer todos os processos mais difíceis ser o mais brandos na nossa vida. Então, um dia nós vamos falar sobre isso, que na aula de ozônio a gente fala muito sobre a hormese. A hormese, você se coloca na condição de pequenos traumas, para quando você tem um trauma maior ou um estímulo maior, você já está pré-adaptado para aquilo, entende? Isso é fundamental para a nossa vida, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês, vocês entram numa sala e naquela sala ali tem um vírus da gripe, né? Menos o Covid, mas você tem lá o vírus da gripe. Tem 10 pessoas naquela sala, 2 pegam, o vírus está lá. Por que as outras 8 não pegam? Entende? Porque a imunidade daqueles outros 8 estavam melhores do que a dos outros 2, que estava ruim. É tudo um processo integrativo. Por isso que a gente fala muito em integração das profissões, né? Das disciplinas, né? Isso tem muito a ver, né? Outra coisa, agora, gente, é fundamental. Essa parte printa no cérebro de vocês, entende? Printa, gente. Printa, pelo amor de Deus. Sabe aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Gente, dificilmente não dá pra gente ter uma segunda
primeira boa impressão, entendeu? A Shirley está falando da mensagem da água. Eu não sei se a mensagem da água que você está falando é aquele exercício que a gente faz da água, que a gente leva o copo d'água para dormir e toma um gole no pensamento objetivo. É isso que você está falando, Shirley? É isso aí? Ou não? É aquele lance da água que você leva para dormir e pensa num objetivo e de manhã o teu cérebro ele fez uma relação, ele passou a noite interagindo em cima daquele objetivo que você pensou antes de dormir. Não é esse? Aqui a Simone também colocou, não tem segunda chance. E não, entende? Mas a primeira impressão acho que... Deixa eu ver, das moléculas d'água. Não, o que eu sei da água, esse eu posso depois até procurar para estudar. Não, o que eu sei da água é um exercício que você faz para dormir. Existem vários exercícios, depois eu posso passar para vocês esses exercícios. Tem muito exercício, gente. Esse exercício da água, você leva lá um copo d'água para dormir e antes de dormir, meia hora antes, você mentaliza qual é teu objetivo na vida, os seus objetivos. Não precisa ser o seu objetivo na vida. Você vai ter um objetivo, você fala, o meu objetivo é tal. Então você dá 1, 2 goladas ali pensando, porque você está mecanizando no copo. O copo d'água, ele é um instrumento, tá? Esquece, não é nenhuma macumba, não tem nada a ver. Você está mentalizando, você está fazendo um processo mecânico. O ritual, esse ritual cria mensagens no seu cérebro para você falar, puxa, eu quero ter 100 pacientes no mês, eu quero tornar meu consultório melhor. Um exemplo, estou dando exemplos, tá? Qual a maneira melhor de eu conseguir mais paciente, fazer minha live, me turbinar na internet? Aí de manhã, quando você acordou, o copo tá ali de novo, você pega e dá uma golada sem pensar nada. O teu cérebro, existe uma parte do cérebro que trabalha sozinha, que ela faz esse trabalho na sua ajuda, entende? Então ali, voltando, na primeira impressão, voltando ao que a gente estava falando, de que a gente dificilmente vai ter uma primeira boa intenção. Existem estudos científicos que falam que as pessoas levam, gente, de 3 a 5 minutos, mas em média 3 minutos é muito pouco, gente. Em média 3 minutos para terem uma percepção sobre a nossa pessoa. Então, olha o quão rápido as pessoas levam para formar uma imagem ou formar uma idealização sobre o que você é e o que você pode ser, entende? Então isso... A gente tem que estar muito preparado para promover uma boa impressão. Meninas, se a gente não se esforçar para ter uma boa primeira impressão, o que é essa boa primeira impressão? Lembra na primeira aula que eu dei de gestão para vocês, quando eu falei a maneira como vocês se apresentam para o seu paciente, para os seus pacientes, a maneira com que vocês vão na recepção. Muitos de nós, muitos dentistas, nem para a recepção vão para atender esses pacientes. Manda a secretária chamar. As pessoas querem se sentir importantes. Não é nem que querem se sentir importantes. Não vejo assim. Mas quem não quer ser importante? Não é que eu quero ser importante, eu desejo isso. Não. Eu acho que isso é uma condição sine qua non, ser importante para as pessoas. Eu quero ser recebido por quem me quer bem. Ou não é só quem me quer bem. Eu não sou o astro do cinema, não. Todos nós somos importantes, entende? Todos nós temos que ser tratados como... E nós somos seres únicos. Por que você não trata o seu paciente, ou seu amigo, ou o seu cônjuge, ou seu irmão, mãe, pai, como se fossem únicos? Esses, nesse caso, são únicos, porque não tem como substituir. Mas as pessoas são únicas, pessoal. Todos nós somos únicos. E se você todo dia acordar pensando isso, a tua vida vai fluir muito bem.
Outra coisa, pode parecer meio que eu levo às vezes as coisas pelo lado espiritual. Realmente eu levo para mim. Mas eu acho que a gente não tem que pedir nada na vida, entende? Eu acho que a gente tem que agradecer. Então, a coisa mais importante na nossa vida, todos nós que estamos aqui, independente do que nós estamos passando cada um na sua vida, mas nós somos pessoas muito abastadas, muito abonadas na vida. A gente tem que agradecer mesmo o que a gente tem na vida, né? Ah, Simone, foi uma coisa que eu vou chegar aí. Muito legal, sim, o que você falou. Essa frase que você colocou aí, ó, faça como você gostaria que fizesse para você, faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Ela é furada, sim. Ela é furada. Vou te explicar por que ela é furada. Ela é até uma boa intenção, ela é válida, tá? Eu não estou falando que ela é desqualificada, não. Ela é super qualificada. Eu vou te falar por que eu não concordo com a regra de ouro, e muita gente coloca a regra de ouro como sendo uma ação, uma frase bíblica, e ela não está na Bíblia, tá? Ela não está em nada que é no contexto religioso. Nós levamos essa frase da regra de ouro no contexto religioso. Mas esquece, a regra de ouro ela existe na nossa sociedade. Faça com os outros o que você quisesse que fizesse para você mesmo. Vou te explicar por que não. Você tem que fazer pelos outros, sim, o que os outros querem que eles façam para eles mesmo. Então, você entende que eu não vou te receber na minha casa com o meu prato favorito. Esse é o que eu queria, entende? A minha regra de ouro, a minha não, é uma regra universal. Eu tenho que receber você com o prato que você mais gosta, não com o prato que eu mais gosto. Olha a diferença. As duas teorias têm a promoção do bem, entende? Mas faça pelos outros o que eles gostariam que fizessem para eles e não para nós, entende? É muito legal. Quando você vai receber uma pessoa, vou te dar um exemplo. Faça com as pessoas o que você gostaria de fazer com alguém. E aí você é aquela pessoa que fala, e aí, mano, qual é que é? Estamos em casa, tudo pai, pum, pau. Você não pode chegar assim num paciente. Você não sabe como ele se comporta. Então, você espelha o que ele espera, entende? Aí naquela primeira live também que nós fizemos de gestão, tá o que a gente fala do rapport. O que é o rapport? É uma técnica francesa de marketing que a gente promove um espelhamento do interlocutor para você ganhar a simpatia dele, entende? Então, quando você começa a sacar aquela pessoa, você vai fazendo uma pré-moldagem do que ele gosta, você vai estudando o teu interlocutor para você chegar no objetivo maior, que é ele te comprar, sabe? Deixa eu ver. Isso, a Shirley também falou uma coisa, putz, isso também é uma outra condição sine qua non, né, Shi? Uma coisa que eu acho fundamental é olhar as pessoas de igual para igual e olhar nos olhos. Gente, vocês conversarem com o teu paciente e com as pessoas, né? Eu falo paciente porque a gente está falando aqui de consultório, mas conversar com as pessoas sem olhar no olho delas ali, ficar compenetrado, tal, aquela coisa toda, e não é encarar, a gente não está falando de encarar, existe esse lance de você estar olhando o olho no olho e a pessoa se sentir intimidada. Putz, isso não leva para um lado legal, não, ela tem que sentir à vontade, mas sim, você tem que olhar no olho, né? Ser recebida. Aqui eu não entendi, Simone, você colocou como eu gostaria de ser recebida, eu não entendi. Bom, isso, a Si também falou uma outra coisa que é legal. Puta, essa é a que eu mais faço, tá? Esse é o exercício que eu mais faço para conversar com as pessoas hoje em dia. Eu tento muito rapidamente fazer essa colocação que a Simone falou aí. Eu já converso com a pessoa e conforme ela conversa comigo,
eu já me coloco no lugar dela, entende? Quando ela está conversando comigo, aqui mesmo na live nossa, é uma coisa que eu já exercito. Conforme vocês conversam comigo, ou uma pessoa me traz informação, eu já tento sentir aquela informação como sendo minha, como aquilo sendo uma ação que foi feita para mim, e tentar mastigar, digerir e promover esse resultado para poder falar a mesma língua dela, até para eu poder amparar ela no que ela mais quer. Porque o nosso paciente, quando ele chega, você vai falar assim, como que você tá, o que você espera, tal. Se você conseguir ler o teu paciente no contexto geral da coisa, às vezes você vai perceber que não é só a harmonização ou uma restauração ou a colocação do dente do que ele quer. Ele precisa de algo a mais, entende? Porque vocês não transformam só bocas. Entendam o que eu estou falando para vocês. Todos nós temos um potencial, mesmo pequenininho, o menor de nós todos aqui e o maior de nós todos aqui, de nós. Nós transformamos pessoas, na cadeira ou não, sabe? Estando na cadeira ou não, nós transformamos pessoas, nós criamos novos indivíduos. O dentista, eu não sei se vocês sabem, os brasileiros que estão nos Estados Unidos, eles querem vir tratar aqui no Brasil com nós dentistas, não é só porque lá eles vão pagar mais caro nem nada, é porque eles acham mesmo que existe muito turismo odontológico no Brasil. Não sei se vocês sabem que existe isso. Muita gente vem tratar no Brasil, passa férias e trata a boca, não em São Paulo, mas em muitos lugares litorâneos tem o turismo odontológico. O cara faz todo o tratamento dele, aqui ele vai fazer num preço super acessível, mas ele tem certeza da qualidade, porque ninguém só procura preço, ninguém paga uma viagem de avião cara para passar um lugar num país em que ele não confia naquela mão de obra. Nós somos uma mão de obra extremamente valiosa, e não só uma mão de obra, nós somos pessoas que lidamos muito bem com outras. O brasileiro, ele sabe muito bem lidar com o outro. Nós temos eu não vou falar simpatia, mas é um relacionamento para com o outro diferente de qualquer outro profissional, né? Deixa eu ver aqui. Transformamos pessoas. Deixa eu ver aqui. A Cris também falou, sabe de uma coisa que eu faço muito, não é falsidade? Sempre elogiar alguma coisa. Putz. Gente, a Cris falou tudo também. O elogio, gente. Olha, eu não falei nem um terço do que eu queria colocar aqui, e a desgraça daqui a pouco já vai acabar. Que coisa. Mas a gente vai ter outras lives. O elogio, gente. O elogio, ele devia ser uma coisa que a gente acorda de manhã e já tem aquela tecla do elogio. Quem não tem isso não sabe o que está ganhando, não sabe o que está perdendo. As pessoas querem ser bem tratadas, elas querem ser tratadas com carinho, o bem querer, o bem receber. E o elogio, sabe, às vezes eu atendo homens no consultório e, meninas, eu sou espada total, nada contra gay, nem nada. Mas até o meu lado feminino é macho, entende? Então, às vezes entra um cara lá bombadão, bonitão no consultório e fala, e aí, você tá na pista, entende? Pô, as meninas vão ficar doidas. Então, assim, o elogio, ele é algo transformador. E, às vezes, existem pessoas que não são elogiadas por quem está perto deles, sabe? Vou contar uma história para vocês, rapidinho. E essa foi uma das passagens no meu consultório em que eu me segurei para chorar. Eu não sou muito chorão não, sabe? Mas eu me emociono com as pessoas. Eu vou contar uma passagem no meu consultório. Eu atendi uma senhora de idade no meu consultório e eu fiz uma prótese para ela, uma prótese removível. Ela, independente da qualidade do sorriso
que eu propus, né? O que eu transformei essa senhora, ela passou comigo umas 4 sessões, mais ou menos, umas 3, 4 sessões desde a primeira. E eu sempre recebo as pessoas, vocês sabem disso, a grande maioria de vocês que tem contato comigo, esse é um das maiores tristezas do Covid, foi me impedir de abraçar as pessoas. Eu amo abraçar, eu nem dou a mão, gente, eu abraço. Amigos meus muito queridos, vocês podem ver aí o Avelino, nem sei se o Avelino tá aí, mas os meus amigos mais queridos, homens principalmente, eu beijo meus amigos homens. Então assim, eu sou muito carinhoso, eu acho que o amor tá onde você promove o amor, enfim. E essa senhora, eu falava, ô dona fulana, e dava aquele abraço, eu aperto a bochecha, não sei se você vê, às vezes eu aperto a bochecha da pessoa. E no dia que eu entreguei a prótese, que foi o dia que ela foi embora, ela começou a chorar. Eu falei, puta, eu fiz alguma cagada. E eu falo pra caramba, né? Eu falei merda. Alguma coisa eu falei pra senhora. E aí, gente, ela chorou e ela me deu um abraço. Ela era casada, segundo ela, bem casada, e tinha 3 filhos homens. Tudo bem, né? Você vai falar, puta, tinha 3 homens na casa dela. Que coitada dessa mulher. Eu concordo, coitada, porque eu moro aqui com 2 mulheres e ainda a minha funcionária é uma mulher. Eu amo estar no meio da mulherada. E ela chorava, ela fazia assim, Cris, nunca recebi um abraço nem do meu marido, nem dos meus 3 filhos. E as 4 sessões que eu passei com você aqui, nunca fui tão elogiada na minha vida. Mas ela não falou aquilo como se eu tivesse só elogiado ela. Ela viveu por instantes o que ela talvez desejou viver para a vida dela. Então, olha o potencial, não é só o potencial. Claro, a gente vai colocar isso como potencial de negócios conosco, né? Mas olha o quanto um ambiente do nosso consultório transforma as pessoas. Isso na rua. Quantas pessoas, às vezes você não está bem e aquele amigo seu chega perto de você e ele não fala um A, gente. Uma vez eu estava muito mal na minha vida. Também não vou contar a minha história como eu conheci o Avelino, senão aí vocês vão chorar até o final do dia. Mas o Avelino, ele não falou uma palavra na data mais triste da minha vida. Ele só me deu a mão e me acompanhou. Então, nós temos esse potencial de transformar as pessoas. Principalmente, meninas, vocês fazem harmonização facial. Nós mexemos, vocês mexem com a parte mais importante do que a grande maioria das mulheres tem, que é a face dela, é o rosto, é o cartão de visita delas. Não é só o nosso sorriso, é nosso cartão de visita. Eu ainda acho, eu tenho certeza plena que o nosso sorriso é o nosso cartão de visita. Isso aqui, gente, é muito legal do que isso aqui. Oi, eu vim fazer uma live. Não, eu tô morto, entende? Então, o sorriso é transformador, mas vocês mexem com sonhos. A mulher que está ali fazendo uma harmonização com a gente, né? Ela vai sair de lá, a menina está imaginando a beiçada que ela vai dar no namorado, na balada, como ela vai estar na rave. Aquela mulher ou aquele homem que acabou um relacionamento, ele está em pedaços. Nós vamos transformar ele a ponto de trazer a nova Gisele Bündchen ou o novo Brad Pitt da vida deles. Nós somos essas pessoas. Nós trazemos sorrisos, nós trazemos alegria, nós transformamos as pessoas. Eles vêm para a gente da Cracolândia e nós levamos eles para Hollywood, sabe? Eu vejo assim, eu pego a pessoa na Cracolândia e devolvo ela em Hollywood. Por quê? Se nós não transformarmos o nosso consultório, eu vou fazer uma outra brincadeira. Que desgraça, só temos mais 5 minutos, que desgraça. Vou contar a história dos 2 pedreiros para vocês.
é tipo uma paródia, mas ela é super legal. Dois pedreiros trabalhando ali na obra, aí você chega no primeiro pedreiro e você fala assim: o que você é? O que você faz? Ele, o primeiro pedreiro, ele fala: eu sou pedreiro, eu tô aqui na obra, eu cimento um tijolo no outro aqui para fazer a parede e tal, coisa e tal. E aí você chega no segundo pedreiro e fala para ele: o que você é? Ele fala: nossa, o que você tá fazendo? Eu tô construindo o estádio do Morumbi. Aqui vão estar as maiores disputas de futebol e eu tô construindo o lugar que as pessoas mais vão ser felizes no mundo. Vocês entendem? Quando chega para vocês e fala assim: o que você é? Eu sou dentista. Puta, que cocô, né? O que você faz? Eu sou orto, mexo com aparelho. Entende? O que você faz? Eu sou cirurgião, eu tiro o dente do siso. O que você faz? Eu sou Hoff, eu sou harmonizador facial. Olha só, gente, eu estou percorrendo todas as profissões da odontologia, tá? O que você faz? Raspagem. Eu limpo os dentes da pessoa. O que você faz? Eu ponho prótese. Eu faço implante. Eu sou implantodontista. Não. O que você é? Nossa, eu sou harmonizador facial. Eu faço com que o que traz de negativo para aquele rosto daquela mulher, eu harmonizo de tal maneira em que a beleza que ela já tem, eu realço em pontos estratégicos aonde não combinam com o restante da beleza que ela já tem no rosto. Olha o potencial do que você está criando em cima de você. Nós somos os artistas. E o artista, ele precisa valorizar o próprio trabalho dele. Na própria explanação que você faz para o seu paciente, você já coloca essa condição da potência do nosso trabalho. O que você faz? Eu sou ortodontista. Sabe o que é ortodontista? Eu transformo sorrisos. Eu pego dentes que estão dentro do céu da boca do cara lá, eu traciono eles para fora. Eu pego aquele dente do cara torto e coloco ali na boca, ele tem aquele sorriso que ele antes não sorria. Muitas pessoas põem a mão para sorrir, hoje ele tem aquele baita sorriso. Entende? Se vocês não souberem se descrever para o seu paciente, na hora que ele está na cadeira, tem determinados momentos que ele fala assim: tá bom, doutora, mas o que nós vamos fazer? É nesse momento que você tem que chegar nesse cara e falar assim: nós vamos transformar você. O que é transformar? É transformar de dentro para fora e de fora para dentro. Porque muitas pessoas, às vezes, de um brinco, vocês sabem disso, meninas, melhor do que eu, às vezes um brinco diferente num dia ganhou o dia de vocês. Aquele dia fluiu melhor só pelo fato de vocês terem mudado um brinco, e um brinco pode afundar o dia de vocês. Eu também não sei como isso pode acontecer, mas afunda. Sabe? Então, olha só, olha quanta coisa eu tinha para falar para vocês. E já tenho aí 1 minuto, mas depois na próxima live aí eu vou estar falando para vocês. Mas entendam que tudo está na mente de vocês. Quando a gente falou na live anterior de que vocês têm que ter a mídia social de vocês, hoje o que eu quero que vocês levem em respeito da comunicação não é só isso. É de mostrar o poder que cada um de vocês tem na comunicação. Olha a nossa conversa. E a gente achar pautas dentro da odontologia, ou pode até ser fora, sabe? Achar pautas dentro da odontologia em que as pessoas queiram escutar essas pautas. Vocês vão ter identificação com o seu público. Então, vai ter depois outras lives. Acho que a semana que vem nós vamos estar falando um pouco sobre ozonioterapia, mas eu vou mesclar também a ozonioterapia com gestão, porque a gente precisa também divulgar os cursos que a gente faz para o nosso paciente, mostrar a nossa evolução científica, é muito importante para o paciente, tá? Bom, desculpa por ter falado tanto, porque é um tema tão gostoso de falar, isso era legal a gente poder falar durante 4 horas. Um bom final de semana para todos vocês. Amanhã eu vou estar acompanhando a live da Dani. Eu fico do lado enchendo o saco. Beijo no coração de todos vocês. Beijão. Até mais, pessoal. Se cuida, uma ótima semana.